Meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do mundo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Melo, segue lá no Instagram, grmelo007, e hoje eu estou aqui com um grande amigo, um colega e um camarada com a história aí curricular muito legal para a gente poder trocar uma ideia sobre o mercado, sobre o mundo, enfim, sobre ciência. Bom, o nome dele é Pedro Albuquerque, ele é estatístico de graduação, também fez mestrado em estatística, depois fez doutorado em finanças e fez 2 pós-doutorados, os dois na área de aprendizagem de máquina, um na USP e o outro na Flórida, e hoje ele mora no Canadá, tanto que a gente veio aqui para Toronto fazer uma visita, e aí ele hoje é pesquisador da área de inteligência artificial. Então, doutor Pedro, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E antes de passar a bola para você, eu queria te fazer uma pergunta. Quem é o Pedro Albuquerque? Então, primeiro, obrigado, Gabriel, pelo convite. Parabéns pelo programa que você tem apresentado. Bom, quem eu sou? Eu sou um estudante profissional. Acho que é assim que eu me defino, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de me desafiar, de pesquisar, de resolver problemas interessantes. Então, é o que a gente chama de problem solver, né? Eu gosto de ver um problema e tentar resolver esse problema. E aí, do ponto de vista profissional, é o que a gente chama de estudante acadêmico. Tanto é que boa parte da minha carreira eu passei como professor universitário, estudando e ministrando aulas, e agora atuando mais na área de aprendizado de máquina e mercado de capitais. Pois é, cara, e que volta, né? Você começou aí como um curioso, estudioso, mergulhou forte na academia, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, deu aula, foi orientador de pós, orientador de monografia, orientador de vários tipos de trabalhos científicos, né? Você, teve uma experiência muito ampla em termos de pesquisa, em termos de aplicação dos conhecimentos teóricos. E agora, de repente, você se vê atuando mais alinhado ao mercado de capitais. Como é que foi isso? Você acha que foi uma atração fatal? Era inevitável? E como é que foi essa transição da academia para o mercado? Na verdade, eu acho que foi muito natural, né? Existe hoje o que é conhecido como indústria 4.0, e essa indústria 4.0 são profissões e ocupações que elas estão surgindo à medida que a automação e a digitalização vem tomando parte. E uma dessas profissões da indústria 4.0 é o que nós chamamos de cientista de dados. E o que caracteriza um cientista de dados é justamente essa interseção entre o estudo, a pesquisa e a capacidade de aplicar o conhecimento acadêmico e científico em problemas reais. Então, a minha trajetória para o mercado de capital ela foi muito natural porque o meu cargo aqui pode ser traduzido como cientista de dados, né? E o que é um cientista de dados? É alguém que consome os dados de uma maneira digital, utilizando métodos computacionais, aprendizado de máquina, mas sem deixar outros 2 pilares muito importantes, que é o conhecimento do negócio, nesse caso, o mercado de capital, e também o conhecimento científico, né? Como implementar as boas práticas, como não reinventar a roda, a capacidade de você ler artigos das mais variadas disciplinas e conseguir aplicar isso, né? Então, existem modelos, por exemplo, em mercados de capitais e finanças, que eles vêm da biologia. Então, você precisa conseguir ler um texto da biologia e conseguir olhar e falar, bom, ao invés de moléculas, e se ao invés de moléculas eu tiver investidores, né? E se ao invés de eu tiver presa e predador, eu tiver buy and hold ou buy and sell, como é que funciona isso? Então, é a capacidade de transitar entre as diversas áreas, mantendo tanto o rigor científico, a sua capacidade computacional de poder implementar todas as atividades e também o conhecimento do negócio. Como é que foi a transição do ponto de vista assim, de gestão de pessoas, né? Você que por muitos anos foi acostumado a ser um acadêmico, um professor que, vamos dizer assim, organiza o trabalho, dita as regras, né? Organiza o fluxo. De repente você se vê numa situação em que você volta a ter, vamos dizer, como se fosse um chefe, né? Alguém te orientando, te coordenando, te dando as diretrizes. Você sente que perdeu um pouquinho da sua liberdade enquanto operador da ciência, assim, enquanto matemático, enfim, ou você se sente mais livre, tendo um pouco mais de direção? É uma boa pergunta. Assim, não vou falar que eu sou 100% livre, mas eu também não sou
100% preso, né? Essa indústria 4.0 e a maneira como eles fazem para atrair profissionais é mantendo eles, de certa forma, gratos ao que eles têm. Então, na verdade, eu migrei para cá porque existe uma proposta de poder ter a liberdade de trabalhar de casa, de poder realizar minhas pesquisas, definir, de certa forma, aquilo que eu gostaria de pesquisar, e como eu gosto de trabalhar, né? Mas é claro que não é totalmente livre como é na academia, né? Então aqui existe um chefe de carreira científica, então também alguém com doutorado que conhece bastante a academia, e ele define os rumos, o que nós devemos pesquisar. É aí que eu perco a minha liberdade, porque na academia eu escolho o que eu quero pesquisar. E aqui eu tenho um leque de opções, mas um leque de opções não vem da minha escolha, vem do chefe lá de cima. Então ele define e aí a gente pesquisa, mas a liberdade que a gente tem aqui é muito parecida com a universidade, com a diferença de como, infelizmente, né, as universidades federais elas não têm tanto recurso assim, aqui pelo contrário eu tenho. Então, muito do que eu faço precisa de muito esforço computacional. E isso eu consigo facilmente pela empresa. Eu não conseguia na universidade, né? Então, que eu levava meses programando, rodando, esperando resultados do computador, hoje eu consigo isso em dias, porque a gente tem acesso, né? A gente tem ferramental para isso. Interessante. E se você puder, assim, escorrer um pouquinho sobre como é que é o teu dia a dia hoje? Hoje você pesquisa, são ativos no mercado financeiro, você está fazendo busca de preço, busca de rentabilidade? Como é que funciona o seu dia a dia, assim, básico? Depende muito do projeto, né? Eu sou Applied Research Scientist, então é um cientista de dados aplicado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado ou os clientes, eles enviam um problema, e aí a gente tem que resolver o problema. É basicamente assim que funciona. Então, a cada vez que surge um problema, a gente precisa encontrar solução para esse problema. Então, um dos últimos que eu trabalhei era previsão de vendas. Então, era um fundo de pensão. Esse fundo de pensão, a carteira deles, uma das informações que eles utilizavam para definir essa carteira era a previsão das vendas das empresas no próximo ano, por trimestre. E a partir dali a gente tinha que desenvolver métodos para fazer a previsão das vendas, né? Então, isso não é direto. E aí começa como? Né? Começa pela revisão da literatura. Então, vamos ler artigos, vamos ver quem trabalhou com previsão de vendas em mercados financeiros por trimestre, quais são os métodos que são utilizados, qual é o estado da arte, qual o dado que eu preciso. E aí é muito interessante porque você acaba utilizando uma fonte de dados muito ampla, né? Não é só um Economática ou um Bloomberg, não. Você acaba tendo que utilizar a fonte de dados, por exemplo, imagem de satélite. Se a gente quer prever vendas, principalmente de comércio, uma das fontes que a gente pode utilizar é a imagem de satélite e ver quantos carros tinham no estacionamento dos shoppings um trimestre antes, ou um ano antes, ou o fluxo de carros, né, indo de uma direção A para B, e aí você consegue ter uma mensuração de como a economia está aquecida. Se você pegar, por exemplo, agora, né, a Covid-19, e você olhar as imagens de satélite, você vai ver que no mesmo período do ano passado, pelo menos aqui no Canadá, quando você olha os estacionamentos, eles estão muito mais vazios do que no ano passado. E, então, isso deve ter um reflexo, por exemplo, nas vendas de Natal. E como eu consigo corrigir o meu modelo utilizando essas fontes de dados diversas. Mas o bacana do meu trabalho aqui é justamente esse, não existe um problema único, né? O cliente traz um problema e aí a nossa tarefa é tentar resolver. E é isso que é motivante. Pois é, muito interessante. E se você for ver, inclusive, esse movimento de expansão do uso da tecnologia, né, vai ficar cada vez mais desafiador, porque imagina, agora está todo mundo comprando de casa, né, saindo pouco, então vai ter que te desafiar a buscar mais ainda dados difíceis, né, enfim, dados não tão óbvios para descobrir essas tendências de comportamento, né, que estão mudando muito rápido. Eu até já ouvi falar de cientistas aí que a gente está vivendo uma transição que demoraria uns 10 anos para esse processo de digitalização acontecendo em coisa de meses, né? Pô, quantas empresas não estão devolvendo prédios? E eu lembro que uma das pesquisas suas, né, que eu acompanho, que ficou muito famosa, né, que eu tive em vários canais aí falando sobre ela, foi sobre a questão dos robôs, né? Se a gente, quando que vai acontecer o apocalipse, né, daquele filme do Schwarzenegger, né, da Umbrella Corporation, do Skynet, quando é que vai vir a Skynet, né, vai substituir todo mundo?
E aí, te pergunto, cara, nos seus cálculos que você deve atualizar todo dia aí, temos ainda quantos dias e horas até 99% dos empregos serem transformados? Totalmente dizimados, né? E fazemos parte da revolução com John Connor. Bom, primeiro vamos por partes, né? Essa questão dos dados que você levantou é bem interessante. Uma das fontes que nós temos, o crescimento do volume de dados é tão expressivo e ele chegou num ponto tão disrupto que o que foi produzido de dados hoje, em 2020, é muito mais do que tudo que foi produzido em toda a história de 2019 para trás. Então, a quantidade de dados desse ano supera a quantidade de dados de todos os anos para trás somados. E 2021 provavelmente vai ser a mesma coisa. A quantidade de dados de 2021 vai ser muito maior do que 2020 para trás. Então, o problema hoje não é o dado. O problema hoje é a informação. Então, dados você tem. Você tem muito dado. Você tem terabytes, petabytes. Você tem informações que você não consegue tratar de maneira adequada. Mas transformar dado em informação é esse que é o desafio. E aí, ligando com a questão da robotização, né? No artigo que nós fizemos, nós estimamos que 54% das ocupações têm alto potencial de automatização até 2026. Então, traduzindo, não são todas as profissões que vão desaparecer. Dessas, 54% tem alto potencial. Significa que algumas tarefas elas vão ser automatizadas, não todas. Então, vamos pensar, por exemplo, como um analista financeiro, né? Então, você tem os analistas financeiros que agora trabalham de casa e em nenhum momento os robôs vão substituir os analistas financeiros. O que eles vão fazer é utilizar, ou pelo menos fornecer informação suficiente para que você possa usar isso como um processo de tomada de decisão. Ao invés de você ter que ler diversos jornais, o robô ele vai sintetizar tudo em 3 parágrafos para você. Quais são as informações mais importantes? Quais são os artigos que você precisa ler? Quais são as companhias que você precisa estudar o fundamento? Então, ele vai entrar como um ferramental. É claro que outras profissões vão desaparecer. Você quase não vê mais hoje assessorista de elevador. Mas por quê? Porque é algo que é facilmente automatizado, né? Motorista de ônibus. Hoje os carros automatizados e ônibus automatizados, eles fazem todo esse trajeto. Existe apenas uma barreira regulamentatória. Então, hoje, você não consegue automatizar todas as profissões por 3 motivos. Primeiro, existe regulamentação. Então, se eu quiser, por exemplo, substituir os motoboys por entrega de drones, eu não consigo, porque eu preciso passar por uma regulamentação, e aí existe uma legislação, e aí existe uma agência reguladora que cuida de tudo isso. Imagine que eu passei por toda essa burocracia. Aí vem a segunda parte. Cadê os profissionais que vão me ajudar a fazer essa automação? Eles estão saindo do Brasil, porque você não tem oferta suficiente desses profissionais, mas tem uma demanda muito alta. Então, você quer automatizar no Brasil, você não consegue. E, em último lugar, né, existe a barreira social. Você vai, por exemplo, hoje numa lanchonete e tem o autoatendimento, mas nem todo mundo se sente satisfeito em ser atendido por robôs. Minha mãe tem dificuldade para utilizar autoatendimento e ainda assim prefere o caixa. Então, nós mesmos, né, quando nós vamos ligar para uma companhia de telefone ou de água e você quer cancelar a sua TV a cabo, a gente fica, de certo modo, incomodado por falar tanto com o robô e nunca conseguir falar com o humano. Então, existe uma barreira social ainda que precisa ser superada. Então, uma vez que a gente conseguir superar essa barreira social, que houver uma regulamentação e tivermos profissionais aptos a realizar esse processo de digitalização, aí sim parte das ocupações vão ser completamente automatizadas, mas a grande maioria ela vai ser transformada. Algumas atividades serão automatizadas e outras não. Pois é, e o pace disso, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, beleza, isso pode acontecer e tal, mas em que ritmo? Será que, igual a gente viu do ano passado para cá, ninguém tinha quase essa ideia de home office permanente? Agora, todo mundo praticamente vai ter algum nível de home office, né? Ninguém vai ficar 100% in the office mais, né? Foi uma revolução que foi um salto muito, muito alto, muito rápido, né? Então, qual é o pace? Assim, quem vamos dizer, que está no perigo mais imediato, iminente de sumir? Seriam os atendentes de telemarketing? Porque, por exemplo, hoje em dia, você já liga para uma companhia de telefonia ou até de TV a cabo, já fala com o robô e muita coisa, troca muita ideia com o robô e resolve muita coisa. Então, quem que seria para você o que está da vez, assim, para acabar? Então, existem 4 tipos de profissões que a gente consegue segmentar, né? Que são aquelas profissões repetitivas não cognitivas,
são aquelas profissões não repetitivas cognitivas, as profissões manuais cognitivas, as não manuais não cognitivas e vice-versa. Então, a regra de bolso é, se a sua profissão, aquilo que você realiza, é repetitivo, então, sinal de alerta. Porque tudo que é repetitivo, o robô consegue automatizar. Seja um processo repetitivo cognitivo ou um processo repetitivo não cognitivo. Então, um processo repetitivo não cognitivo, por exemplo, seria motorista de ônibus. Você sempre faz o mesmo trajeto. Cobrador. Você sempre está fazendo a mesma operação. É algo repetitivo que não exige muita cognição e que você consegue automatizar facilmente. Um processo repetitivo não cognitivo seria, por exemplo, no caso dos analistas de investimentos, selecionar as principais ações. Então, o processo é sempre o mesmo, né? É olhar os fundamentos, é dar uma olhada em qual é o futuro da empresa, como é que está a macroeconomia, e aí de um ranking de 5.000 empresas, você reduz isso para 300. Então, a estratégia e a informação que a gente usa para filtrar os principais ativos é algo repetitivo, mas como fazer isso é cognitivo. Então, a máquina também consegue apoiar nesse sentido. Se você vai para profissões que são não repetitivas, cognitivas, né, que você precisa improvisar, a chance de você ser automatizado é muito baixa. Então, o cirurgião. Apesar de toda a teoria, né, de cirurgia médica estar bem fundamentada em livros, isso não é suficiente para que um robô aprenda completamente o processo de cirurgia. Por quê? Porque cada pessoa tem as suas próprias particularidades, então você vê num livro que uma artéria deveria estar passando por cima, mas nesse caso, por alguma mutação ou algum fenômeno genético, a artéria passa por debaixo de um músculo que não deveria passar, então ele precisa, de certa forma, se adaptar, ele precisa improvisar. Qualquer profissão que não seja repetitiva e que cada dia seja um desafio e que você precisa se reinventar, que você precisa inovar e precisa ser criativo e se adaptar, essas têm baixíssima probabilidade de automação. Entendi. Então a gente nunca vai ver uma novela escrita por um robô sobre um mundo apocalíptico futurista. Vai ter que ser um autor humano ainda. Aí eu já não sei. Tem um algoritmo, foi na verdade não é da Tesla, né? Como é o nome dele? Elon Musk. Fundador da Elon Musk. Elon Musk ele tem várias empresas. Uma delas é uma empresa específica de inteligência artificial. E essa empresa criou um algoritmo chamado GPT-3. Esse algoritmo GPT-3 ele é capaz de escrever textos muito complexos que dão a entender ou que parecem que foi um humano que escreveu. Então, inclusive é uma das preocupações do Elon Musk hoje é a utilização dessa ferramenta. Você consegue achar na internet fácil exemplos desse GPT-3 usado para escrever artigos. O Wire, né, que é uma revista de tecnologia nos Estados Unidos, uma das reportagens foi inteiramente escrita usando o GPT-3, que essa era a ideia da proposta do editor, né? Na verdade, do jornalista, que não escreveu, mas ele quis utilizar o GPT-3 para mostrar como isso seria possível de ser feito. Então, isso eu tomaria cuidado. Mas o GPT-3 ou qualquer algoritmo de aprendizado de máquina tem uma limitação. Ele só consegue criar com base naquilo que já existiu. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os livros, ele vai pegar todas as novelas, ele vai pegar todas as peças, e a partir dali, ele vai tentar criar coisas novas com base no que já existiu. Se você for tentar criar uma coisa nova, né, por exemplo, lembra quando o Avatar foi lançado? Foi uma coisa completamente diferente de tudo que foi visto antes na história do cinema. Eu não lembro de nenhum filme que tivesse mais ou menos o mesmo enredo, mais ou menos a mesma pegada, então foi uma inovação. Matrix, na época também que foi lançado, foi uma inovação. Então você não consegue, o robô ele não consegue criar. O máximo que ele consegue fazer é criar novos bracinhos e ramos utilizando o que já foi construído no passado. Então você não consegue criar algo extremamente inovador, criativo, né? É mais um Lego. Ele vai colando peças de diversos autores e diversas fontes para tentar criar algo novo, mas que não necessariamente é novo. Interessantíssimo. Então deixa eu aproveitar agora o teu ponto de vista, estando, né, vamos dizer assim, na ponta de lança da área de tecnologia, de pesquisa, né, nessa parte de inteligência artificial. O que você imagina que vai ser o cenário mais provável no nosso tempo de vida? A gente vai ver a civilização chegando e ficando na Lua, vamos ver a civilização chegando e ficando em Marte. Será que os nossos filhos e filhas vão ter a oportunidade de dar um rolê no espaço como se fosse uma viagem de intercâmbio? O que você aposta aí do nosso tempo de vida?
O Elon Musk está trabalhando nisso, né? A gente está falando tanto dele aqui, então uma da proposta dele, junto com o Jeff Bezos, é justamente isso. É tentar alcançar tanto a Lua quanto Marte, é claro, visando sempre, né, fins lucrativos nisso, mas eu não sei, especificamente com as viagens espaciais, eu acho que talvez não na geração dos nossos filhos. Mas uma coisa que eu apostaria minhas moedinhas é na Boston Dynamics. Então, o que eles têm desenvolvido, eu não duvido que em pouco tempo você tenha já patrulha de policiais, robôs, né, que venham fazendo isso. A guerra, com certeza, né? Tomara que a gente não tenha guerras futuras, mas quanto mais no futuro nós formos, menos pessoas devem morrer na guerra. Porque você vai ter, na verdade, robôs travando essas batalhas e tentando conquistar território dessa maneira. Já existe hoje a guerra virtual, né, de hackers chineses, hackers russos e hackers americanos. Então, a tecnologia ela vai fazer parte desse novo cenário, né? Tanto um cenário econômico, tanto quanto um cenário bélico. Mas se a gente for pensar nesse cenário futurístico, eu imagino mais o uso de robôs substituindo profissões muito perigosas, como policiais, vigias, à noite mesmo, né? Então, em cidades muito perigosas, você pode soltar aqueles cachorros autômatos da Boston Dynamics e eles vão percorrendo a cidade. Então, uma moça que está andando à noite e se sentindo insegura, o cachorro vai ao lado dela, acende a luz. Qualquer problema, ele pode acionar a polícia, ele pode ameaçar qualquer meliante em relação a isso. Então, eu vejo com bons olhos o uso da tecnologia nesse sentido, e a Boston Dynamics ela tem avançado muito. É impressionante o quanto eles avançaram nesses últimos 10 anos. Tem um vídeo deles mostrando no início como era o robô e hoje onde eles estão, né? Não é uma questão tão simples assim, você fazer um robô andar sobre duas pernas e ainda mais conseguir ser autômato de certa maneira. Então, para mim, a gente está indo por ali. As viagens espaciais, talvez os nossos netos. Eu não acho que os nossos filhos terão essa oportunidade, não. Pois é, e dentro do mundo das ciências, eu que gosto muito desse assunto e leio muito sobre isso, uma das mais avançadas de todas, sem dúvida, pelo menos na minha opinião, humilde, é a engenharia genética, né? Então, eu costumava brincar com um amigo meu, né, para exemplificar isso, a gente falava o seguinte, que antes de ter uma máquina que consome o lixo, né, e transforma ele em fumaça, a gente vai ter um bicho feito geneticamente para comer o lixo e sumir com ele. Né? Então, o que você acha, cara, dentro das ciências? Você acha que realmente a engenharia genética está um passo à frente? Será que a gente vai ter seres ou bichos, enfim, pessoas geneticamente modificadas logo em breve? O que você acha? Então, isso aí também tem uma barreira, né? Que é a barreira ética. Então, existe, é claro, que o que se faz por baixo dos panos e existe aquilo que é, de certa forma, regulamentado internacionalmente do que pode ser feito ou não. Então, existe a terapia genética, hoje existe a possibilidade de você escolher a cor dos olhos dos seus filhos, cabelo, etc. Você consegue clonar o seu cachorrinho de estimação, se você tiver recurso suficiente. Morreu, você clona ele sem problema algum, mas existe esse entrave ético, tanto na parte de genética, quanto nisso que a gente estava comentando agora há pouco de inteligência artificial e automação. Então, você tem o carro autômato substituindo o motorista de ônibus. Esse carro autômato atropelou alguém. Quem é o responsável? É a empresa que comprou o carro autômato? Quem programou o carro autônomo? É o Elon Musk? É Então, o tem dono do esses carro? entraves. Pois é, o dono do carro. Então, assim, além de você ter a questão ética, você tem ainda algumas perguntas que ninguém sabe ao certo como responder. Né? Em banking, hoje você consegue fazer, por exemplo, risco de crédito muito melhor do que no passado, utilizando inteligência artificial. Mas existe uma regulamentação, inclusive o Banco Central caminha nessa direção, de que você não pode utilizar esses modelos de aprendizado de máquina se você não for capaz de explicar como o modelo de máquina funciona. Em geral, os modelos, eles são caixas pretas. Eles funcionam muito bem, mas explicar como eles funcionam não é tão simples. Então, você quer contratar um seguro e o seu seguro fica mais caro do que o meu, é justo que você, como cliente, queira saber por que o seu seguro é mais caro. Qual é a característica que o modelo levou em consideração que elevou o seu seguro, sendo que nós temos a mesma idade, moramos na mesma cidade, temos as mesmas características socioeconômicas e o seu foi mais caro do que o meu. E também tem questões que esses algoritmos, eles levam em consideração alguns viés nossos perigosos. Então, se o dado está refletindo um viés passado racista,
o machista, de certa forma, o dado vai repetir, o modelo vai repetir o que o dado está apresentando. Então, se no passado uma determinada empresa, né, aumentava o preço de seguro para mulheres, né, de uma forma machista, sem qualquer outro tipo de justificativa por trás, o que o modelo de aprendizagem de máquina vai fazer é repetir esse modelo, esse passado, né, esse padrão. Então, tem que tomar cuidado com essas questões, né? A ética no uso tanto da inteligência artificial quanto no aprendizado de máquina, os vieses decorrentes de dados já existentes para que a máquina não reproduza esses vieses futuramente, mas são mais perguntas do que respostas, né? E aí eu vou te jogar uma outra pergunta, né? Que aí seria e o que tem se feito hoje, né? Da renda mínima universal, né? Então tudo isso também gira em torno do... Vem cá, no futuro você vai ter lá 5, 10 companhias que vão governar o mundo. Google, Facebook, Amazon e mais umas 3, 4. Não vai ter emprego para todo mundo. Então, o que os governos têm avaliado é talvez colocar uma carga de imposto muito alta sobre essas grandes corporações, essas gigantescas corporações, e através desse imposto alto, um imposto por robôs, você vai criar aquilo que se chama de renda mínima ou renda básica universal. Todo mundo vai receber um mínimo de recursos ali para poder viver. E aí? Será que isso é bom? Será que não é? Então, tem sido hoje feitos experimentos para saber se as pessoas conseguiriam viver sem trabalhar, né? E não é bem assim, não é tão simples. Pois é, o mundo da ciência aí está cada dia, a ficção científica está cada dia mais presente, menos ficção e mais realidade científica, né? Quem não viu aí a questão dos doidinhos lá que fizeram lightsaber de verdade, né? Com plasma e tal, e que realmente corta as coisas com laser, enfim, né? O que a gente lê sobre viagem espacial, sobre as pesquisas de buraco negro, cada dia parecendo menos ficção e se tornando mais realidade. Não é à toa que você hoje está aí trabalhando com inteligência artificial, né? E, pô, que proposta legal, né? Ter ido para o Canadá, enfim, como você comentou, né? Com um suporte de tecnologia muito forte, né? Podendo expandir suas pesquisas. Quem sabe no futuro não vai ter algum robozinho que você criou aí operando na bolsa, né? Enfim, alguma coisa do tipo. Quem sabe, né? Essa é a meta. Cara, pô, queria te agradecer, estamos fechando aqui nosso tempo. Agradeço, Gabriel. E antes de encerrar, queria mais uma perguntinha rápida. Como é que você vê o seu futuro dos sonhos, cara? Você se vê ainda como pesquisador dessa área? Você se vê abrindo o seu hedge fund? Ou você, enfim, pensa em voltar para a academia? Como é que é a sua visão de futuro? Não tenho visão de futuro a longo prazo, não. O que eu vejo é o seguinte: enquanto eu estiver sendo motivado, enquanto eu estiver sendo desafiado, eu estou ali. No momento que eu não estiver mais sendo desafiado, né, eu busco desafios. No momento que eu não tiver problemas para resolver, eu vou arranjar problema para resolver. E aí vou para outro lugar. Isso aí. Lembra até a tirinha budista, né? Que o monge chega para o mestre: mestre, como fazer boas escolhas? Aí o mestre: fazendo más escolhas, né? Você fazendo más escolhas, você vai aprendendo para fazer as boas escolhas. Então, poxa, show de bola, cara. Pô, obrigadão aí pelo teu tempo. Disponha. Queria te agradecer mais uma vez e passar aí para tuas palavras finais antes da gente encerrar. Não, eu agradeço o convite, parabéns de novo pelo programa, é muito bacana o que vocês estão desenvolvendo, liberdade financeira. Eu acho que tem muita gente que você ainda pode entrevistar, muitos temas interessantes que são com certeza de interesse dos seus telespectadores. Obrigado. Show de bola, obrigadão. Gente, então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, até a próxima, tchau!